posso clamar, pela fé posso enxergar. Muito bom dia, o programa Restaurando Vidas começa agora e eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. Você já se sentiu rejeitado? Você já se sentiu deixado de lado em algum lugar? Talvez no seu trabalho, na escola, talvez na sua família. Agora uma pergunta eu faço: você já se sentiu odiado por amar a Cristo Jesus? Isto acontece porque o próprio Senhor falou. E é interessante que lá em João capítulo 15, versículo 18, diz a palavra do Senhor: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Quando você realmente tem Jesus como Senhor, você anda na contramão do mundo. O mundo passa a não recebê-lo, o mundo passa a não aceitar os seus argumentos, o mundo passa a rejeitar as suas palavras, porque você não satisfaz aquilo que o mundo espera. Você agora é arregimentado, você agora é um soldado de Cristo, e você tem que viver não da maneira que o mundo quer, mas da maneira que o mundo quer. Você já teve essa experiência? Se você não teve, hoje é um dia que você pode ter também Jesus como Senhor. Você vai ter realmente as tribulações da vida, as pessoas vão te confrontar, mas vale a pena, porque Jesus dá vida para que você tenha vida. E esse é o melhor amor que nós podemos receber, o amor de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe nesta sexta-feira. Eu quero conversar com Daniel Moreira, hoje pastor, mas ele veio de Serrania. Passou uma vida muito difícil, mas o Senhor tinha um projeto na vida dele. Vamos passar então esse testemunho. Posso clamar, pela fé posso enxergar. É com grande alegria que eu recebo mais uma vez no programa Restaurando Vidas o meu irmão em Cristo e pastor Daniel Moreira. Paz do Senhor, pastor. Paz, pastor Pedro, a você, telespectador, você que gosta aí desse programa, um grande abraço para você. Pastor, faz muito tempo que a gente conversou um pouquinho sobre a sua vida, né? O senhor é um cidadão lá de Serrania, nasceu no meio rural, uma vida cheia de dificuldade, não foi, pastor? Olha, com certeza, era uma vida assim, de bastante fartura, né? Faltava tudo. Faltava tudo, né, pastor? Com certeza. E você, seus pais não tinham Jesus, nem vocês, e era uma vida pior ainda, que aí faltava o que nós realmente necessitamos, né, pastor? Com certeza, a gente não tinha saída, nós não tínhamos saída para lado nenhum. E na verdade, a gente não sabia que faltava tudo, né? Só depois que você passa a conhecer a graça mesmo, que você sabe que faltava tudo mesmo na sua vida, porque a gente achava que aquilo ali era uma coisa tudo normal na vida da gente e ia levando, né? Como muitas pessoas às vezes, uma vida às vezes difícil e a pessoa vai levando e não percebe que na verdade aquilo ali pode melhorar. A pessoa nós seres humanos, nós acostumamos com essa vida, né, pastor Pedro? Verdade. Assim, a vida ruim. Só que depois que a gente abre os olhos, a gente conhece algo especial, aí é que a gente vê quanta coisa a gente perdeu. Pastor, agora não depende, você não tinha recurso nenhum, mas não tinha Jesus. A pessoa pode ser milionária também, mas não tendo Jesus, está no mesmo barco, né, pastor? Então, pastor, esses dias eu estava vendo uma reportagem do italiano, ele tem milhões, e ele disse em uma reportagem que ele nunca conheceu a felicidade. E com certeza não é o meu caso, nem o seu, né? Glória a Deus, nós conhecemos um dia, pela graça, né, e pastor? nem somos milionários, né? Não, mas pela graça, né, pastor? Pela graça. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Pastor, e o senhor viveu essa escassez, depois o senhor mudou para a cidade mesmo, né, de Serrania, e ali foi uma adolescência e juventude tranquila, como é que foi? Olha, era bem mais tranquilo do que hoje, assim pelo jeito que está, mas na verdade aquela condição desfavorável, onde o alcoolismo imperava grandemente no meio das famílias, o vício do tabaco, e também vem chegando o vício da conhecida maconha, e ali foi aproximando, e a prostituição foi entrando assim na vida, mesmo na época de adolescência, né? E foi destruindo tudo, as bases, mais ainda do que tinha, né? E até quanto tempo que o senhor morou em Serrania?
Até na sua juventude ou mais um pouco? Não, eu morei até na juventude mesmo, né? Eu me casei aos 22 anos e logo já saí de lá também. Quer dizer que o senhor estava já uma dependência de álcool? Era dependente. E aí o senhor muda para Poços de Caldas para tentar um ganho melhor, para tentar um começo de casamento melhor? Uma vida melhor, porque a cidade pequena já fica mais difícil a gente até crescer mesmo. Qual o sonho? Na verdade, eu vim para Poços porque era a cidade mais próxima, mas o meu desejo era ir para São Paulo, não era nem ficar aqui em Poços. Eu vim para cá, daqui eu ia para São Paulo, né? Mas aí, de repente, chega aqui e eu falei, acho que era o plano de Deus mesmo, viu, pastor Pedro? Porque eu não consegui, porque o meu plano era vir para cá, até estava para arrumar serviço, de repente, de uma hora para outra, aí aconteceu aquele plano do Collor de Mello, e aí a gente não arrumava serviço de nada. E aí quer dizer que o senhor buscava uma vida melhor financeiramente, dar uma condição melhor para sua recém-casada, né, sua esposa, e você não conseguiu isso? Não. Foi pior. No começo foi pior ainda, né? Porque foi mais escassez ainda. Eu não tinha condição nem de trazer minha esposa para Poços de Caldas. Demorou um pouco para trazê-la? Demorei. Eu até deixei ela, ficou na casa da minha mãe, porque eu não tinha condição de trazê-la para Poços de Caldas, porque eu não tinha condição de pagar um aluguel. Pastor, nesse meio tempo, alguém foi lá e falou assim, olha, tem uma solução para a sua vida, Jesus Cristo? Olha, eu, na verdade, logo que a minha esposa veio, nós começamos a fazer um estudo de uma seita herética, né? Aí, de repente, pastor Pedro, eu comecei a notar que... Estava contraditório. Era contraditório. A pessoa ficava pescando versículo dentro da Bíblia, formando uma doutrina, né? A gente hoje conhece bem a base. Não pegava o contexto, ela pegava o versículo e levava aonde ela queria. Aonde ela queria. Assim, a gente não era tão bobinho assim também. E eu comecei a ver que aquilo não era uma interpretação assim. Aí você vê logo no começo, assim, a gente via que... Mesmo sem conhecimento nenhum, o senhor começou a detectar alguma coisa errada. Sem conhecimento nenhum. Aí o senhor afastou de vez. Afastei. E continuou no alcoolismo mesmo? Continuei no alcoolismo. Não conseguiu um ganho bom ainda? Não. Eu, na verdade, eu trabalhei em 2 firmas aqui na época que era para tentar sobreviver. Mas começou depois que eu comecei a trabalhar de vigilante numa empresa aqui, aí começou a melhorar um pouco, eu pude alugar uma casa, aí eu pude trazer a minha esposa, eu tinha um carrinho velho lá, um Fit 77, eu não gosto do pessoal falar mal do Fit 77 não, viu? É 147, 77? 147? 147, 77. Não, desculpa, 78 era esse carro, né? E muita gente fala mal dele, mas é o terreno de uma das casas minhas hoje. O senhor investiu esse carro no terreno? Investi. Os outros você pode falar assim... E o senhor começou logo a construir sua casa, pastor? Logo eu comecei a construir, né? Eu trabalhava a noite toda e depois a gente ia para lá construindo. Depois de uma jornada toda. É. Mas aí quando o senhor entrou, foi chave na mão e tudo bonito. Olha, até tinha chave, só não tinha os vidros das portas nem das janelas. A gente punha papelão, né? Estava na laje, não tinha telhado, não tinha nada. Então quer dizer que foi muito duro mesmo essa caminhada, né, pastor? Foi O senhor difícil. consegue arranjar um emprego melhor depois, pelo que o senhor me narrou. Mas esse emprego, que era para ser uma bênção na sua vida, esse recurso a mais, não foi tão bênção assim, né, pastor? Estava se tornando em maldição, realmente. Aí eu entrei, comecei a fazer um curso técnico, eu sou técnico elétrico, e ali eu consegui arrumar uma multinacional. Comecei a trabalhar na Alcoa, né? Trabalhei mais de 16 anos lá na Alcoa. E aí começou a aumentar o salário também. Aí sobrava dinheiro para beber mais. Aí a bancarrota mesmo, foi no fundo? Com certeza, aí foi no momento. E na verdade foi a minha esposa que pregou a palavra de Deus para mim. Aonde eu zombava dela, ria dela. Isso é normal, né? Uma pessoa descrente, né, pastor? Eu ficava zombando da minha esposa. Escarnecendo a palavra. Isso. Não, você vai ser crentinha, você vai levar dinheiro para pastor, você vai fazer isso, tal. É o que as pessoas de fora fazem como juízo, né, pastor? Hoje eu sou pastor, eu entendo muito bem, né, que falar. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas eu falei muito também. A própria ignorância minha que eu falava isso, pastor. Pastor, e quanto tempo demorou que ela foi debatendo contigo, que ela foi falando? Demorou muito tempo? Não demorou muito tempo, não. 6 meses foi o tempo, ela agiu com muita sabedoria, né? O Espírito Santo foi tratando ela mesma e ali ela tentava.
Tinha dia que eu chegava, eu estava assim um pouco embriagada, queria falar de Bíblia para mim. Aí chegava, deitava no colo dela. Eu não lembro que eu lembrei de alguma coisa, mas ela sempre falando, como ela dizia depois, né, que com certeza eu acho que num desses programas, eu acho que ela vai vir aqui também, vai falar, né? Amém. E na verdade ela chegava, ela desanimava comigo. Ela falava assim, não, com ele não tem jeito, qualquer um pode se converter, menos com meu marido. É o desespero, né, pastor? É o desespero. Porque ela queria ver o Senhor com aquilo que ela já tinha, que é Cristo Jesus. E ela não conseguia, né? Não conseguia. Mas o Espírito Santo, um dia, ele faz uma diferença no seu coração. Como é que foi isso, pastor? Olha, um dia eu fui à igreja e nesse dia eu fui para cumprir a minha palavra. Dei minha palavra, um dia eu vou com você lá para te agradar. Né? Não queria ir. Não, mas queria. Foi pela palavra. Não, foi... olha, a verdade foi Deus que me levou lá, porque eu não tinha a mínima vontade, não queria ir lá. E nesse dia foi um culto de domingo, aí eu fui. E nesse dia, até o pastor foi dar uma explicação sobre dízimo. E nesse dia, na hora eu falei assim, não volto mais aqui. Esse povo crente falando de dinheiro, falando disso, olha só a situação. Eu não ponho o pé mais nessa igreja. O senhor falou com o seu coração assim? Comigo mesmo. Mas nesse dia acabou a força também, ficou sem energia elétrica na igreja. Aparentemente deu tudo errado. Aparentemente deu tudo errado. Mas ao final, pastor, algo especial começou a acontecer. Eu comecei a sentir algo lá que eu nunca tinha sentido em lugar algum. Eu creio que foi a hora que Deus entrou realmente na minha vida. Aleluia. Começou a cantar aquele, não sei se a igreja subiu, se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Aí nesse momento eu senti que a igreja tinha subido ou que o céu tinha descido. E eu não senti vontade de ir embora mais e eu falei assim, esse é o meu lugar, eu nunca senti isso aqui, é aqui que eu quero ficar. Quer dizer que, pastor, no começo do culto o senhor falou que não precisava mais. Isso. No final do culto o senhor falou que não queria sair mais dali. Isso. O Espírito Santo tem esse poder, pastor. Tem. De abrir o entendimento, abrir os olhos e para nós só declarar agora Jesus como Senhor. Com certeza. E o senhor declarou Jesus como Senhor naquele dia, pastor? Naquele dia eu assumi Jesus como meu Senhor, aí comecei a minha caminhada cristã. É onde que eu comecei a sair do buraco na minha vida. Aquele homem que vivia no embriagar, gastando os seus recursos num bar, num lugar errado nas noites, como é que ele age agora depois disso? Hoje a minha vida é só a obra do Senhor, né? Tanto é que há 4, 5 anos que eu saí da empresa, porque eu não dava conta de tocar a empresa, né? E a obra. E a obra de Deus. Tem gente até pensa, mas pastor vai lá só para pregar. Não, o senhor sabe muito bem que é um trabalho por trás de tudo, toda a igreja tem um trabalho por trás disso tudo. Tem necessidades, né, que nós temos que suprir, né? São as necessidades. Então, na verdade, hoje a minha vida é a favor do ministério e a gente não consegue nem tirar férias, né, pastor Pedro? Não sei o senhor, mas férias, descansar assim. Aí você esquece. Né? É até triste quando alguém fala assim, mas você é só pastor, você trabalha também. É verdade. Pastor, o que o senhor sente hoje quando o senhor prega ou o senhor vê uma pessoa que estava na situação que o senhor está, ela dentro da igreja, louvando, adorando e com aquela vida totalmente modificada? O que o senhor sente nessa hora que o senhor vê uma pessoa indo para Jesus? Eu sinto que eu estou no caminho certo, porque na verdade o que levou eu a sair para pastorear, até na época eu cheguei e falei para o meu gerente, falei, olha, eu não posso ficar mais, eu tenho que sair para a empresa, eu tenho que sair para a igreja. Ele até chegou para mim e falou assim, Daniel, você ficou tanto tempo, agora que você está ganhando mais um pouco, você poderia ter uma vida melhor dentro da empresa, você vai ficando tempo, você acha que a igreja vai conseguir sustentar, dar o recurso necessário, porque estava um salário até razoável. Bom na multinacional. Aí ele falou, você vai querer sair, a igreja vai ter condição? Eu falei assim, olha, não é por causa do salário, eu vou porque eu gostaria de fazer diferença na vida das pessoas. E eu começava a pensar, pastor Pedro, o seguinte, eu posso ficar tantos anos na empresa pensando sobre bens materiais, e eu começava a pensar, depois de ser cristão, eu falei assim, o que eu vou apresentar a Deus um dia? Eu vou apresentar casa? Eu vou apresentar carro? O que eu vou apresentar a Deus se eu sair aqui da empresa, se eu conseguir mudar a vida de uma família através da palavra de Deus? Já valeu a pena.
Quer dizer, Deus tem feito muito mais hoje. Glória a Deus. Tenho visto jovens saindo das drogas, tenho visto famílias se reconciliando, tenho visto pessoas separadas unindo novamente, eu tenho visto as famílias restaurar. Então, na verdade, o que eu tenho sentido é que eu estou no caminho certo, Amém. que eu estou fazendo a obra de Deus. Vale a pena servir a Jesus, pastor? Olha, eu vou dizer uma coisa. Por que eu não conheci antes? Porque verdadeiramente. Que a gente às vezes conhece Jesus, fala, Jesus, né? Eu Jesus, creio, Jesus creio. é Deus. Mas conhecer é ter intimidade. É ter intimidade, é viver. É morrer realmente. com ele. Morrer com ele e morrer para nós mesmos. Isso. Vale a pena então, pastor? Vale a pena. Glória a Deus. Pastor, que Deus continue usando sua vida, sua família e que almas sejam totalmente entregues a Cristo Jesus através do seu ministério. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém. Amém, pastor? Amém. Amém. O programa Restaurando Vidas volta dentro de instantes. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Eu quero trazer um texto hoje que relata o amor de Jesus pelas almas, a paixão de Jesus por uma pessoa que sai do mundo das trevas e é transportada para o mundo da luz. Fala também de um homem que aceita as ordens do Senhor, deixa que Deus dirija a sua vida. Eu vou falar de Felipe e do eunuco. Diz a palavra do Senhor em Atos capítulo 8, versículos 34 a 39. Diz assim: Então o eunuco disse a Felipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Felipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, quem pede que seja eu batizado? Felipe respondeu: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado, porque a Tua palavra gera vida em nós. Eu abençoo essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, que ela seja tocada pelo Seu Espírito e que grande transformação aconteça nessa casa. Pode ser na vida física, na vida espiritual, na vida sentimental. Tu és o Deus que conhece todas as coisas e que sonda os corações. Vem com Teu cuidado e com Teu poder sobre essa vida, em nome de Jesus. Amém. Maravilhosa é a palavra do Senhor. O que acontece aqui é que Felipe era um servo legítimo do Senhor, obediente. E o Senhor então manda que ele vá para o lado do sul. E é interessante, no caminho, ele está passando e o Senhor manda que ele se aproxime ali de uma carruagem ali. E havia ali um eunuco que lia um texto da palavra que está lá em Isaías capítulo 53, mas não conseguia entender aquela palavra. O eunuco era ali um oficial, era ali uma pessoa que servia a rainha. E ele estava totalmente sem saber o que dizia a Escritura. Ele era um homem cuidadoso, mas ele ainda não tinha o Espírito Santo. E Felipe, então, começa a puxar ali um assunto com ele, logo ele manda que Felipe suba e ele começa a conversar e explicar aquele texto de Isaías 53. E é interessante que o eunuco fala: olha, o que me impede de ser batizado? Há água ali embaixo, há um rio ali. Então Felipe fala: isto é lícito se você crê
que Jesus Cristo é o Senhor. E ele crê. Ele diz, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E eles param o carro, descem a água e Felipe o batiza. Felipe, então, depois disso, é arrebatado pelo Espírito, mas o eunuco parte. Já não como ele estava, cheio de dúvida, mas diz a palavra, cheio de júbilo, cheio de alegria, com o coração transformado. Interessante isso que eu noto. Você que é já um crente no Senhor, você precisa ouvir aquilo que o Senhor está dizendo para você. Muitas vezes o Senhor diz, prega a palavra agora, anuncia Cristo Jesus, e você não anuncia. Você precisa obedecer a Jesus. Quando o Espírito Santo te tocar, faça aquilo que Ele espera, porque grandes coisas Ele fará através da sua vida. Eu quero dizer a você que talvez tenha frequentado uma igreja, talvez tenha ido pelo menos ao domingo a uma igreja, ou tem uma Bíblia na sua casa, mas você diz, olha, eu leio e não entendo, eu não tenho tido nenhuma revelação pela palavra, se tornou um livro que não tem acrescentado à minha vida. Busque entendimento da palavra, busque alguém que possa esclarecer o que a palavra diz para você. Deus usa pessoas como usou Felipe, e Ele quer usar na sua vida. Talvez você ainda não sentiu alegria nem prazer na palavra de Deus. Talvez você tenha curiosidade, mas não sentiu prazer. Isso acontecia com esse eunuco que ia a caminho, e interessante que ele estava quase entrando em parafuso, porque ele não conseguia absorver a essência da palavra de Deus. Ele não sabia se aquele texto se referia ao profeta ou a algum outro. E aquele texto referia ao sacrifício de Jesus no Calvário. Aquele texto, escrito por Isaías, há 750 anos antes da vinda de Jesus, já narrava com precisão como seria a morte de Jesus para que nós fôssemos sarados. E então Felipe aproveita aquela deixa e explica, começando dessa passagem, e ele vai até Jesus ressurreto, e aquele homem então é tocado pelo poder da palavra. Você já viu uma pessoa totalmente descrente, com decisões erradas, uma pessoa que não gosta de ouvir ninguém, uma pessoa até mesmo soberba no seu modo de pensar, quando ela é tocada pela palavra, ela se transforma, porque ela é transformada pelo Espírito de Deus. Esse eunuco agora, ele fica cheio do Espírito Santo. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, quem pede que seja eu batizado? Felipe respondeu, é lícito se crer. O batismo, ele não salva em si, ele não tem poder em si, mas ele é uma demonstração pública da decisão que nós tomamos no coração. Para entrar nas águas, eu preciso primeiro ter um encontro com Jesus dentro do meu coração. Eu preciso entender a mensagem da cruz e preciso me declarar totalmente dependente dessa mensagem. Eu preciso dizer, Senhor Jesus, eu estava no caminho do erro, mas hoje eu conheço a Tua verdade, hoje eu compreendi o Teu amor pela minha vida e eu quero agora ser tocado e dirigido pelo Teu poder. Esse eunuco, ele passa por essa transformação e ele faz a maior declaração da sua vida, que está no versículo 37. Felipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração. Muitas pessoas descem as águas, mas saem das águas da mesma maneira como entraram e tomam as mesmas decisões, continuam com o mesmo estilo de vida, com as mesmas mazelas, com os mesmos costumes, com as mesmas roupas, com os mesmos hábitos, com a mesma fala. Nós não podemos. Quando nós temos uma decisão por Cristo Jesus, tudo na nossa vida é mudado. É transformação de dentro para fora. Nós queremos agora agradar aquele que nos salvou. Nós queremos viver para aquele que nos salvou, Cristo Jesus. E Felipe, então, ele faz uma advertência, se crês de todo o coração. E o eunuco prontamente responde, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A dependência do eunuco agora está em Cristo Jesus. Ele passa a depender de Cristo Jesus, a compreender pelo Espírito Santo que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que é o nosso Salvador. Isso tem que ser uma realidade na sua vida. Se com a tua boca confessares e creres no coração que Jesus Cristo morreu e foi ressuscitado, serás salvo. Esta é a mensagem do Evangelho. Ela se resume aí. Morte de Jesus
para que nós tenhamos vida. Ressurreição de Jesus para que nós tenhamos a garantia de uma vida na eternidade. Você já creu nesse sacrifício? Então mandou parar o carro e ambos desceram à água e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, Felipe ainda foi usado em outro local, o Espírito Santo o leva, mas diz a palavra que o eunuco foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Quantas pessoas estão hoje buscando o caminho no crack, buscando o caminho num relacionamento extraconjugal, numa pornografia da internet, buscando ali numa jogatina, numa bebida. Quantas pessoas estão buscando essa alegria, esse júbilo no lugar errado e nas coisas erradas? Só Jesus pode transformar a sua vida e o seu coração. Você vai viver quantos anos aqui nessa terra? Tem pessoas que fazem planos, mais planos, mais planos, mas nós não sabemos se amanhã estaremos vivos. Nós não sabemos se terminaremos o dia de hoje. E a melhor decisão que você tem é a dependência de Cristo Jesus. Só Ele conhece a sua vida. Ele conhece desde antes de você ser formado. E Ele conhece até o último dia da sua vida nessa terra. E é interessante que se você morrer em Cristo Jesus, se você morrer e já confessou Jesus como Senhor, você terá uma vida na eternidade. As pessoas enraizaram aqui neste mundo, mas nesse mundo nós somos peregrinos. Nós não podemos enraizar aqui, porque um dia tudo isso vai passar. O seu emprego é uma bênção para prover a sua casa, mas ele não pode ser o primeiro lugar do seu coração. O seu casamento é uma bênção, foi a auxiliadora que Deus te deu, foi o líder que Deus te deu, mas ele não pode tomar o trono do seu coração. Os seus filhos são bênçãos de Deus, mas Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Deus tem que ser o único a ser realmente o que vai sentar no trono do seu coração. Você já confessou Jesus como Senhor? Você já teve essa mudança de vida que só o Senhor pode fazer? O amor dele hoje é oferecido a você de graça e para te liberar graça, um favor imerecido. Essa graça é que nos salva. Essa graça é que nos tira das trevas para a luz. Você já passou pelo novo nascimento? Talvez você tenha vivido uma vida de amargura até hoje, uma vida de decepções. Talvez você tenha pensado ainda hoje em tirar a sua própria vida. Mas Jesus quer te devolver uma vida. Não uma vida como estava sendo até hoje, mas uma vida nova, nova criatura, novos hábitos e principalmente uma nova visão. Agradar ao Pai, viver para Ele, depender exclusivamente dEle. As pessoas podem te rejeitar, as pessoas podem virar as costas para você, mas Jesus não faz isso. Ele te ama, Ele conhece cada detalhe da sua vida e Ele quer fazer parte da sua vida. Você precisa apenas declarar: eu creio nesse Jesus, que é o Filho de Deus, e quero agora que Ele venha morar no meu coração. E você agora passa a experimentar uma nova vida em Cristo Jesus. Não se esqueça desse amor. Ele é incondicional. Não importa como você tem vivido até agora. Talvez você se considere um nada, a escória, mas Jesus te ama e Ele tem um sonho novo para você. Ainda que você esteja se considerando um nada, Ele te ama e Ele quer restaurar a sua vida e a sua história. Dê essa oportunidade a Ele. Eu quero orar por você. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio de conhecer essa história da Tua Palavra, onde uma pessoa te conhece e agora ela passa a ter alegria no coração. Senhor Deus, ainda hoje o Senhor opera e operará eternamente. Faz um milagre nesta vida. Esta pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, que ela seja tocada pelo Teu poder, que o Espírito Santo esteja inundando esse coração e que ela possa agora declarar: eu amo a Jesus Cristo e é o único Senhor da minha vida. Eu abençoo esta vida, esta família, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você possa realmente usufruir do amor de Cristo Jesus. Ele não faz acepção de pessoas, Ele não vai te deixar porque você não o ama ainda, mas Ele quer que você seja transformado em nome de Jesus. Deus te abençoe. Posso clamar
pela fé posso enxergar.